Política, com Rodrigo Orengo. Noticiávamos aqui um tiquinho mais cedo que a Polícia Federal vai tomar entre hoje e amanhã mais 8 depoimentos naquelas investigações das fraudes do Banco Master. E também falávamos sobre o presidente do Supremo Tribunal Federal, que voltou a defender aquele código de conduta para ministros do Supremo. Afirmou o seguinte: ou nos limitamos, autolimitamos, ou poderá haver limitação de um poder externo. Rodrigo Orengo com mais informações sobre esse assunto para a gente. Bom dia para você, Orengo. Muito bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Quando ele fala em autolimitação de poder externo, Sheila, é claro que ele está falando do Congresso Nacional. O presidente do Supremo está olhando lá para as reações do parlamento, que volta já na próxima semana, e tem entre as pautas matérias que limitam realmente poderes do Supremo Tribunal Federal. Há uma irritação muito grande de parlamentares sobre o que chamam de atropelos do Supremo Tribunal Federal. Esse termo autolimitação ou autocontenção já é usado há algum tempo, alguns anos no Supremo Tribunal Federal, né? Eu lembro, por exemplo, da gestão de Rosa Weber, que tinha essa lógica da autocontenção, né? Era uma ministra mais discreta, aparecia menos, tinha menos protagonismo, e de alguma forma acabava expondo menos o Supremo Tribunal Federal. A questão é que o Supremo está à proa aí de grandes discussões como essa do Banco Master. E aí, Sheila, tem uma expectativa que é a seguinte, né? Hoje teremos depoimentos importantes de diretores, ex-diretores do Banco Master, também do BRB, são 8 no total, hoje e amanhã, no Supremo, condução pela Polícia Federal. O Supremo faz ali todo o processo de oitiva. Agora, Sheila, a gente sabe que após esses depoimentos tem uma expectativa de conclusão do relatório da Polícia Federal, que não deve tardar, não deve demorar. E aí se abriria uma janela de oportunidade para uma análise do ministro relator Dias Toffoli para levar esse caso para a primeira instância. Por quê? A gente já tem informações de investigadores de que a citação ao deputado Bacelar, que levou o caso ao Supremo Tribunal Federal, porque ele tem foro privilegiado, é uma citação lateral, não está no centro da investigação. Então, um grande questionamento hoje é por que esse caso precisa estar no Supremo, porque não poderia descer lá para a primeira instância da Justiça Federal. Então, há ministros, inclusive, que entendem que esse seria o caminho, até para tirar o Supremo do centro aí dessa polêmica. Agora, o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, nessa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ele fala de alguma forma nessa autocontenção, ou autolimitação, e ele fala do Código de Conduta, e diz, inclusive, que há hoje uma maioria ali de ministros que entende que esse assunto deve ser debatido. Há uma divergência sobre o momento, se deveria ser agora ou num segundo momento. Há alguns ministros, ele fala isso, que entendem que já há regras suficientes, né, que existem no Supremo Tribunal Federal, mas que seria uma minoria. Então, a ideia é avançar com esse código de conduta para deixar mais claro o que pode e o que não pode para ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse vai ser um tema que a gente vai ouvir muito aí nesse ano, que é o tal Código de Conduta dos Ministros do Supremo. Muito bem. E a gente ouviu falar bastante sobre isso, Orengo, não sobre a defesa de um código de conduta, mas muito sobre Supremo Tribunal Federal na manifestação, né, que infelizmente acabou com muita gente hospitalizada, depois que um raio atingiu ali o grupo que estava reunido, esperando, né, recebendo o fim da caminhada de Nicolas Ferreira de Minas Gerais até o Distrito Federal. Esse assunto circulou bastante nessa manifestação, né? E é uma pauta que mobiliza, principalmente a oposição aqui no Congresso Nacional. Então, é um assunto que acaba, de alguma forma, englobando aí o discurso da oposição no parlamento. Tem que lembrar, Carla, que tem matérias, por exemplo, que restringem justamente aí a decisão monocrática. E também outra matéria que é mais discutida no Congresso Nacional, que estabelece o seguinte: olha, o Supremo pode decidir, mas a palavra final ficaria com o Congresso Nacional. Então são matérias que vão voltar a ser discutidas no parlamento, agora no retorno do recesso.
Orengo, a gente volta a conversar a qualquer momento ou amanhã neste mesmo horário. Bom trabalho, boa semana. Bom trabalho, até mais.